apresentar os trabalhos. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador delegado Comim. Com a palavra, vereador senhor delegado Alexandre Comim. Boa tarde, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os demais presentes. Venho aqui manifestar a minha indignação com a fala do senhor ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que há cerca de 10 dias falou que a polícia prende muito e prende mal. Então, senhor ministro da Justiça, na verdade a polícia, ela faz o trabalho dela, né? A polícia, ela prende criminosos, né? Vê o bandido praticando o crime, vai lá e prende, senhor ministro. Então, o senhor que prega a política do desencarceramento, né, gerando um caos no Brasil inteiro em relação à segurança pública, venho dizer ao senhor, o senhor que prega que aquele criminoso que pratica os crimes sem violência e sem grave ameaça não precisa da pena privativa de liberdade, pode cumprir essa pena nas ruas, né, com uma pena alternativa, na verdade. Quero dizer ao senhor que o senhor deve respeitar a polícia, né? A polícia faz o trabalho dela e o senhor devia, como ministro da Justiça, realmente o senhor devia fazer exatamente o caminho inverso que o senhor está fazendo agora. O senhor, na verdade, devia adotar a política do encarceramento, senhor ministro, porque não é justo uma família que sai para ir à praia, voltar e ver que seu carro não está na garagem, ver que furtaram sua televisão, seus bens, suas joias, e o senhor falar que esse tipo de bandido não pode estar na penitenciária, né? A família paga os seus impostos e ela merece respeito, assim como o senhor fala também que o receptador não deve estar também na penitenciária, como aquele que o receptador alimenta a indústria do roubo e do furto de veículo, né? Assim como o senhor fala que outros diversos crimes que não têm violência e grave ameaça não merecem a pena privativa de liberdade. Então o senhor deve pregar, na verdade, justamente o caminho inverso. O senhor é ministro da Justiça. O senhor tem que pregar a política do encarceramento. O senhor deve pegar como exemplo a política da tolerância zero, que foi implantada na cidade de Nova York, nos anos 90, onde prendiam-se a todos. Quem fumava maconha ia para a cadeia, quem furtava ia para a cadeia, receptador ia para a cadeia, traficante, todo mundo. E essa política é que reduziu os índices de criminalidade da cidade. Então o senhor deveria adotar essa política, e não a política que o senhor vem adotando com essas porcarias de audiências de custódia, que a polícia prende e apresenta o criminoso em 24 horas para o juiz, e o juiz solta metade deles. Então a polícia prende 10, no outro dia 5 estão na rua novamente. Pela política que o senhor vem implantando, política irresponsável, uma política irresponsável do senhor ministro. Então o senhor deveria ir em caminho inverso a essa audiência de custódia. A audiência de custódia não funciona. O senhor, por todo o respeito que eu tenho com o senhor, acho que o senhor não entende nada de segurança pública. O senhor, na verdade, implantou essa política junto com o Conselho Nacional de Justiça, da audiência de custódia, justamente pelo problema da superpopulação carcerária. O senhor quer resolver o problema da superpopulação carcerária, implantando esse sistema, uma porcaria de sistema, que na verdade a sociedade é que acaba ficando com essa carga da criminalidade, né? Que a sociedade é que sofre, né? E o senhor, na verdade, deveria reformular, fazer uma política junto com os congressistas para a reformulação do artigo 33 do Código Penal, que hoje em dia um criminoso ele é apenado
até 8 anos de cadeia e ele não inicia o cumprimento da pena em regime fechado. Ele começa no regime aberto ou semiaberto. O senhor tem que fazer a política para a mudança desse artigo, porque isso está gerando caos, está gerando a insegurança pública, na verdade, senhor ministro. Então o senhor ministro, deveria construir mais presídios ao invés de... Na verdade, o Brasil recebeu a Copa do Mundo sem ter nenhuma estrutura, não tem presídios, construiu um monte de estádios que hoje, na verdade, geram custos muito altos para o Brasil, e o Brasil não tem presídios. Então, na verdade, está se adotando essa política, e quem está sofrendo é a população. Deveria construir mais presídios, e a polícia deveria prender mais e mais. O senhor deveria dar parabéns para a polícia que está atuando cada vez mais forte na área da segurança pública. O senhor deveria implantar também a política da ressocialização dentro do presídio, que o senhor, na verdade, está cumprindo alguns artigos do Pacto de São José, do qual o Brasil é signatário, mas artigos que vêm em benefício à política de vocês, que é a política do desencarceramento. O senhor devia cumprir também o artigo que diz respeito, na verdade, à ressocialização do preso, né? O preso deve entrar no presídio, aprender um ofício, um trabalho, e quando sair do presídio, o ex-detento, na verdade, ele deveria ser absorvido pela empresa. A empresa deveria ganhar um incentivo fiscal na contratação de um ex-detento, que hoje em dia o ex-detento, ele não consegue arrumar emprego em nenhum lugar, porque tem essa marca de ser um ex-presidiário. Então o senhor deveria construir mais presídios, ensinar os presos a trabalhar, ensinar um ofício, fazer parceria com as empresas que absorver, parcerias com incentivo fiscal para as empresas que contratassem esse ex-detento. É isso que o senhor deveria fazer. Não desencarcerar e colocar esse monte de bandidagem na rua e a sociedade cada vez mais sofrendo com a insegurança no Brasil inteiro, senhor ministro. O senhor é inconsequente, o senhor é irresponsável, senhor ministro. E venho aqui defender os policiais que dão a vida e dão o sangue todos os dias. Inclusive, muitos morrem aí diariamente no Brasil por causa dessas políticas podres que o senhor está implantando no Brasil. Requerimento, senhor presidente. Pode prosseguir. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Requerimento. Recentemente, o senhor ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, veio a público dizer que a polícia brasileira prende muito, mas prende mal. Prende quantitativamente, mas não prende qualitativamente. Ele defendeu que os bandidos que praticam crimes sem violência devem cumprir suas penas fora das cadeias, com prestação de serviço à comunidade. Na verdade, precisamos de construção de mais presídios para abrigar o número de detentos que a polícia prende, e não uma política de desencarceramento. É preciso falar sobre o tema com clareza, coragem e seriedade. Não há solução milagrosa para o problema, porém podemos afirmar, com base em anos de experiência, que o desencarceramento de criminosos que praticaram delitos sem o emprego de violência, como por exemplo o estelionato, ou furto, ou a receptação, trará enorme prejuízo à sociedade, pois com a certeza de impunidade, o criminoso terá um estímulo à reiteração desses crimes, pois sabe que não ficará mais preso. De posse dessas informações é que requeiro à mesa, na forma regimental, após ouvido o colendo plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor ministro da Justiça e Cidadania, doutor Alexandre de Moraes, para que nos informe os seguintes questionamentos e sugestões. Requeiro ainda que a cópia desse trabalho seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito, doutor Alberto Pereira Mourão, para que endosse nossa proposta. Questionamento. Sabendo que o problema do sistema penitenciário não se resolverá com o desencarceramento de criminosos e audiências de custódia, mas sim com a construção de presídios, separação de presos por crimes leves, médios e graves e na ressocialização do preso, pergunta-se, tendo em vista que o desencarceramento e a audiência de custódia são desculpas para a resolução da superpopulação carcerária, há um plano de construção de presídios?
Havendo este plano de construção, é possível a separação dos presos por crimes leves, médios e graves? Assim como aconteceu na cidade de Nova York na década de 90, com a política de tolerância zero, onde o encarceramento independia do crime cometido, com violência ou não, e sendo adotado em nosso país, há algum projeto de ressocialização do preso que busque prepará-lo com uma profissão para que o mesmo volte à sociedade recuperado? Havendo esse projeto, é possível gerar incentivos fiscais à empresa que contratar o ex-detento? Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 2 de fevereiro de 2017, delegado Comim, vereador.